Queridos, boa noite, que a graça maravilhosa de Jesus esteja sobre as nossas vidas. Vamos passar para o momento de exposição das Escrituras. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 40. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos e vamos falar a respeito de Deus em foco. Deus sendo o foco da nossa vida, da nossa existência e principalmente também foco nas Escrituras Sagradas. Salmo 40, versículo 1, 2 e 3, diz assim: Esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Até aqui. Senhor, fale através da Tua palavra e que em nome de Jesus sejamos ministrados pelo Teu Espírito nessa noite e que haja edificação de fato na Tua igreja, assim como é a proposta anual, ó Deus, colocada aqui pelo conselho da igreja, que seja um momento de edificação por meio da Tua palavra. Oramos assim, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Se alguém chegar para você e perguntar o que a Bíblia conta, qual é a história que a Bíblia conta, qual seria a sua resposta? Muitas pessoas têm uma análise um tanto quanto antropológica a respeito da Bíblia, ou seja, talvez para alguns a Bíblia conta a história do homem, como ele caiu, como ele foi resgatado. Mas, na verdade, quando nós vamos analisar a Bíblia de uma maneira mais intensa, fervorosa, a gente vai perceber que a Bíblia fala sim a respeito do homem, mas o foco principal da Bíblia é a respeito da pessoa de Deus. É a pessoa de Deus como centro das coisas. E a gente acaba percebendo isso não com análise crítica, não com análise fria das palavras de cada livro, de cada versículo, mas sim pelo entendimento de que Deus é o centro de todas as coisas e, portanto, a sua palavra revela quem Ele é. Isso é muito importante, porque muitas comunidades de fé têm perdido esse foco em Deus e coloca sujeitos como o foco das Escrituras, coloca pessoas, instituições, denominações. Isso é um erro muito grotesco, um erro muito complicado. Mas quando a gente analisa versículo por versículo, como eu já disse, a Bíblia fala a respeito de um Deus que tem muitos princípios, muitas características, e é esse Deus que nós vamos expor nesse Salmo 40, nesses 3 versículos. Querido, o Salmo fala muito ao meu coração. E eu acho que deve falar ao seu coração também, por conta da realidade que cada salmista escreve, que aponta um pouco para a nossa realidade, né? Talvez você se lembre de trechos clássicos dos Salmos, como por exemplo, o Salmo 23, que é um salmo muito conhecido, né, que fala que o Senhor é o nosso pastor e por conta disso nós não temos falta de nada, né? E a gente se lembra desse salmo de maneira contínua quando a gente está passando por algumas dificuldades e fala a respeito desse Deus que é provedor. Talvez você se lembre de trechos do salmo de número 139, né, para onde me ausentarei da tua face, para onde me esconderei do teu espírito, se subo aos céus, lá estás, se faço da minha cama o mais profundo abismo, lá estás também, se de manhã eu pego e vou para longe, até os confins dos mares, ainda assim a tua mão há de me guiar, um Deus presente, portanto. E a gente pode citar um monte de outros salmos que vai falar muito aos nossos corações por conta da nossa realidade. E esse salmo, queridos irmãos, é um salmo que Davi escreveu. Um salmo que tem um início extraordinário, tem um final extraordinário, que apesar da gente olhar para o salmo e falar assim, nossa, Davi está de fato testemunhando ali sobre a vida dele, mas a gente vê que o foco principal do salmo, ele é
Deus. Davi coloca-se, sim, como um testemunho vivo na presença do Senhor, mas o Salmo, ele é direcionado a Deus, às coisas que Deus faz. E como exemplo, eu quero simplesmente citar o Salmo 40, versículo de número 17, que Davi contrasta uma realidade dele com a realidade de Deus. Olha só o que ele fala: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor é quem cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Um salmo que fala muito a respeito de Deus, e a gente vai perceber algumas características nesses 3 versículos. A primeira coisa que eu quero ressaltar com os irmãos nesse trecho das Escrituras é que Deus é Deus compassivo. Versículo 1 vai mostrar isso. Esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esse salmo, apesar de ter um foco muito interessante na esperança e na confiança do salmista, o que mais é importante nesse versículo é o ato de Deus ser compassivo para com essa pessoa que espera e confia. Por que compaixão de Deus? Justamente por conta da afirmação final desse salmo que nós lemos. Eu sou pobre e necessitado, porém quem cuida de mim é o Senhor. Um Deus provedor. Um Deus que não desampara a gente. Mas por que Ele não desampara? Porque Ele conhece as nossas fraquezas. E o autor aos Hebreus, linkando com isso, ele fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. O que é isso? É a figura de alguém que levava os pedidos, os sacrifícios até o Senhor, e o Senhor respondia ao povo no Antigo Testamento. Deus aqui é apresentado como esse Deus compassivo. Esse Deus que, de fato, Ele se inclina, não no sentido de ser alguém agora um pouco menor para poder escutar a voz do que clama, mas sim um Deus que, apesar de tudo, da sua majestade, da sua glória, como explica Paulo aos Filipenses, Ele simplesmente se esvazia, e aqui a palavra inclinar, Ele se faz humilde o suficiente, apesar de toda a sua glória, para ouvir um pecador que clama por socorro. Que linda compaixão de Deus, que belíssimo o atributo de compaixão de Deus, que é um atributo desprovido de erros, de problemas, de pecado. Deus se compadece porque Ele conhece a miséria do ser humano, porque Ele mesmo se encarnou na figura da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Deus é compassivo, Deus tem compaixão, Ele coloca a sua paixão, o seu amor nas nossas misérias, e é isso que é o foco desse Salmo 40, no versículo de número 1. Queridos irmãos, compaixão a gente consegue ter quando a gente entende que um outro está precisando de um olhar mais cuidadoso nosso. Por exemplo, a gente tem vários ministérios da igreja que trabalham, por exemplo, com assistência a moradores de rua, a dependentes químicos. Nós temos ministérios aqui que acolhem os desvalidos, os necessitados. A junta diaconal faz um trabalho também muito pertinente nessa questão. Mas isso tudo é apenas um reflexo da compaixão que Deus tem por nós, e um dia teve de maneira sublime, entregando o seu Filho, e agora nós andamos numa compaixão na métrica de Deus. Não é uma ONG, eu não falei de ONG, eu falei de um ministério de serviço. Eu falei de um ministério de servir uns aos outros, porque Deus deixou assim registrado nas Escrituras Sagradas. E Ele é apresentado assim por Davi como alguém que se inclina e ouve.
Em outros momentos das Escrituras, né, quando Deus se revela a Salomão, por exemplo, em 2 Crônicas 7, 14 e 15, depois, né? Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar, né? Aquele episódio em que Salomão está consagrando o templo ao Senhor e ele está falando: Salomão, fique tranquilo, eu vou escutar a oração de vocês. A realidade para o nosso coração é que Deus sempre escuta a oração de um pecador que de fato confia e espera no Senhor. Mas repare, irmãos, em paralelo aos atributos que eu vou apresentar de Deus, existe sempre uma ação humana. Sempre uma ação humana. Deus, ele é de fato absoluto, tremendo, ele é compassivo, mas repare que existe uma resposta que o ser humano vai dar positivamente ou negativamente a esse amor, a essa compaixão. Positivamente quando ele entende o Evangelho e esse Evangelho transforma a vida dele, e negativamente quando o coração está muito empedrado a ponto dele de fato não aceitar a palavra e essa palavra não ser eficaz na vida dele para salvar, mas é eficaz para condenar. Se Deus é compassivo, ao mesmo tempo o salmista fala: eu espero nesse Deus, eu confio nesse Deus. Talvez, queridos irmãos, nós estejamos passando por um momento na nossa vida familiar, no trabalho, na nossa vida estudantil, para quem estuda, na nossa vida eclesiástica, espiritual, muito complicada. Mas isso tudo pode ser um resultado de uma vida que deixou de esperar de maneira confiante no Senhor, deixou de ter esperança confiada no Senhor. Mas a gente se esquece também que esse Deus, ele está disposto a se inclinar e ouvir, porque ele é um Deus compassivo. Compaixão. Um atributo que a gente ama saber que Deus tem por nós. Mas às vezes essa compaixão, ela não é respondida positivamente por nós, eleitos. Porque a gente quer a graça do Senhor, mas a gente não quer os deveres que a fé cristã requer de cada um de nós. E a fé cristã, ela requer, de fato, uma esperança vívida, confiante, não uma esperança na igreja, não uma esperança nos pastores, no corpo de presbíteros, mas uma esperança pelo Senhor. Esperei confiadamente pelo Senhor. Davi ali não está esperando algo de alguém maior, não está esperando alguma coisa de alguém mais rico, ele está esperando algo de Deus que é Senhor. E ele declara essa verdade, o Senhor, e esse Deus, ele é capaz de ter compaixão quando quando Davi clama por socorro. Então, Deus é compassivo, mas ao mesmo tempo nós precisamos confiar nesse Deus. A gente tem dificuldades sérias, em confiar em Deus. Já reparou nisso? Isso é um sintoma talvez de todo crente, porque a gente consegue declarar nossa confiança, mas a gente não consegue viver a nossa confiança. Porque há vários obstáculos, e aí a gente vai ofuscando a figura de Deus, esse Deus que se inclina, que ouve, esse Deus que sempre nos ajudou, e a gente começa a tomar as nossas próprias decisões, e essas decisões, elas vão trazendo consequências desastrosas aos nossos corações. Mas o convite, nesse primeiro tópico, é para que você confie no Senhor, nesse Deus que se inclina, que ouve, esse Deus que é compassivo. A segunda coisa é que Deus, ele é Salvador. E aí eu quero tentar trabalhar com os irmãos como isso funciona aqui no versículo 2. Ele vai falar assim: tirou-me. Repare que
apesar de ser Davi um sujeito aqui nessa oração muito importante, ele é um sujeito que está recebendo a ação, mas existe alguém que está realizando essa ação. Então ele está falando assim: Deus me tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Por que eu quero colocar isso como salvação? Porque a gente pode entender salvação como duas realidades. A primeira é aquela que nós já expressamos aqui, a salvação pela graça, a mais importante, a que nos leva para o céu. Mas a gente esquece que Deus, Ele age em um monte de situações, que Ele vai salvando a nossa vida de males que a gente às vezes nem percebe, mas ainda assim a mão de Deus vai nos livrando. Não sei se você já teve alguma experiência assim, dirigindo o seu veículo e de repente você caiu num buraco e perdeu a direção do carro, mas ali houve um livramento maravilhoso do Senhor sobre a sua vida e Ele te salvou. Você talvez já passou por algum momento de angústia, de depressão, onde a sua vida foi minada em todos os aspectos, em muitas áreas da sua vida, e de repente Deus te resgatou. Você que talvez sofreu na mão de alguma situação, sofreu alguma situação complicada, alguma doença, e Deus ali te salvou. Você que talvez tinha dívidas enormes, financeiras mesmo, que eu estou falando, e como Deus é um Deus providencial, através do seu trabalho, através do suor do teu braço também, Deus foi possibilitando você ter livramento dessas situações. Por que isso é tão importante em Davi? Queridos, porque Davi, quando ele chega diante de Saul, não sei se vocês recordam da história, e ele se propõe para ir contra o gigante Golias, ele fala assim: olha, eu já fui salvo por Deus em outras ocasiões de muito temor, de muito medo, eu já enfrentei ursos e leões. Davi está relatando aqui mais uma vez, a gente não sabe qual é a situação, mas a gente sabe a gravidade da situação, né? Mas ele fala, a gravidade da situação, que é um tremedal de lama, um poço de perdição. Um Deus que é capaz de enxergar um pecador num tremedal de lama, num poço de perdição. É alguém insignificante num lugar hostil, num lugar ruim. Mas os olhos do Senhor, Ele vai até esse local para nos livrar. Coisas que às vezes a gente não dá importância. Pequenos milagres que acontecem no nosso cotidiano e que Deus vai dando livramento. Deus vai agindo com poder e graça. E às vezes a gente não se depara para essas coisas. E por que eu quero focar, por que eu estou focando aqui num Deus que salva de situações rotineiras? Porque Davi sempre foi um servo temente ao Senhor. Eu acredito que a salvação que Davi está colocando aqui são salvações de situações mesmo. Apesar da nossa vida ser um caos, teologicamente falando, né, que somos depravados, que somos mesmo seres caídos, Davi aqui está falando de situações rotineiras. Está falando mesmo de momentos em que ele estava sofrendo com as situações, e Deus ainda assim livrou. Livramento de Deus é sobretudo nos tirar do império das trevas e nos levar para o reino de Cristo, mas é também perceber que a nossa vida é cuidada por Deus em todo momento. Aí você pode falar assim: pastor, mas eu caí. Deus não estava cuidando da minha vida? A gente tem uma visão errada das tribulações, né? As tribulações, elas vêm para nós para poder provar as nossas vidas e nos deixar mais forte. Deus permite, às vezes, quedas, Deus permite, às vezes, alguma situação mais
complexa justamente para provar a nossa fé, para fortalecer a nossa estrutura. Davi aqui está focando na sua situação complexa, mas ao mesmo tempo ele está apontando para quem fez esse grande milagre. Ele não está falando de um testemunho do qual ele mesmo foi o autor daquele milagre. Ele está falando que alguém o tirou, alguém o resgatou, alguém colocou ele, não somente tirou ele dessas situações, mas colocou ele firme sobre uma rocha. E aí a gente lembra das expressões do próprio Jesus e do apóstolo Pedro, que fala que Cristo é a rocha que foi rejeitada. Cristo é a pedra angular. É anacrônico falar de Cristo aqui, mas é a esperança que Davi está carregando em seu coração. Nós podemos dizer que nós somos livres dessas situações porque Cristo é o nosso sustentáculo. É quem nos sustenta, é quem nos faz dar passos em direção à vitória. Em terceiro lugar, e eu vou voltar nesse segundo ponto aqui, depois para contrastar com a nossa reação, mas eu não quero perder o foco em Deus, Davi apresenta Deus como o poderoso. Olha só como é que ele trabalha o versículo de número 3. Impôs nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Esse temer não é ter medo. Esse temer é respeitar de maneira que Deus seja de fato admirado. Admirado. E por conta desse temor vem a confiança no Senhor. Deus está aqui sendo apresentado como aquele que é poderoso. Mas por que Ele é poderoso? E aí retornaremos de novo aos versículos 2 e 3, aqui no versículo 2 e 3, que vai dizer que Deus é poderoso porque fez de Davi um grande testemunho de livramento, de milagres que para a gente às vezes é tão rotineiro, mas para outras pessoas são milagres extraordinários. Deus é poderoso. Deus é poderoso para transformar situações. Transformar a pessoa que está ali num tremedal de lama, num poço de perdição, em uma pessoa firme. Uma pessoa que está bamba na fé, em uma pessoa que está agora firmada na confiança no Senhor. Esse Deus, Ele não mudou. O apóstolo Paulo, depois de apresentar muitas doutrinas no capítulo, no livro de Romanos, lá no capítulo 11, ele começa a exaltar a pessoa de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quem lhe deu para que fosse restituído. Ele fala porque dele, porque por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém. Um Deus que é poderoso, um Deus que não só manifesta a salvação, mas também é um Deus que manifesta de fato a confiança, a fé em nosso coração. E aí, contrastando com essas duas realidades, o que eu faço então? Um Deus que é Salvador, eu preciso ser evidência no meio de uma sociedade corrupta. Mas não para que a glória seja para mim, mas para que Deus seja evidenciado. Nós carregamos um título de cristãos, ou seja, pequenos cristos. Então nós vamos fazer brilhar com a luz de Cristo. E essa luz de Cristo, ela é brilhada, ela brilha, quando nós, de fato, nos colocamos como testemunho nesse mundo perverso. Irmãos, o que mais tem faltado dentro da nossa sociedade é referência. Já reparou isso? Boas referências.
De você falar assim, olha, sabe aquela pessoa lá do bairro, sabe aquela pessoa lá de perto de casa, sabe aquela pessoa lá do trabalho, olha, aquela pessoa é uma referência. Às vezes nós, enquanto cristãos que somos, a gente se esconde através de muitos meios para a gente não ser identificado como cristãos. E nós precisamos falar das maravilhas que o Senhor fez, faz e fará sobre as nossas vidas. Podemos anunciar, sim, o Evangelho, que é a boa nova de salvação para todo aquele que crê. Não só podemos, mas devemos anunciar. Então, a primeira coisa, aqui dentro desse segundo ponto que eu falei que ia voltar, é que de fato nós precisamos nos projetar enquanto igreja, enquanto corpo do Senhor. Em resposta a esse Deus Salvador, mostrar, olha, Deus me resgatou de um tremedal de lama, de um poço de perdição. Mas Deus não fez só isso. Deus colocou gratidão no meu coração. Eu preciso exalar essa gratidão. E colocou nos meus lábios um cântico, um hino de louvor, que glorifique ao Senhor nosso Deus. Mas o que eu quero mesmo captar com você, nesse último ponto, é que as pessoas estão de olhos abertos, as nações estão de olhos abertos para o seu testemunho. Por quê? Porque no versículo 3, lá no finalzinho, vai falar que muitos verão essas coisas. Quais coisas? Essa salvação que Deus distribui, esses livramentos, né? Você já se deparou com alguém que estava numa situação muito crítica e de repente você fala, nossa, fulano, você está tão bem, você está tão vigoroso agora, né? Você passou por um momento tão complexo na sua vida, né? E aquela pessoa fala assim, de fato, e Deus foi gracioso comigo. E aí você fala, nossa, eu preciso rever os meus conceitos a respeito de Deus. Mas reparem que essa declaração de Davi é uma declaração evangelizadora. Porque muitos não verão, e através dessa vista, através dessa visão, temerão e confiarão no Senhor. Esse Deus, que é Deus poderoso, porque Ele salva, é Deus maravilhoso, porque é um Deus compassivo, é um Deus que te comissionou para ser um evangelizador. E você pode falar assim, mas eu não entendo tanta coisa de teologia. Mas quem disse que vida cristã se resume à teologia? Vida cristã se resume à prática daquilo que a gente aprende nas Escrituras. Você não precisa saber temas complexos da teologia. Você precisa viver o que a Bíblia te ensina. E não só viver nas escondidas. E não viver num quarto escuro, só no seu íntimo. Essa vida, ela precisa transbordar a ponto de muitas pessoas olharem para você e não confiar em você, mas confiar no Senhor. Muitos verão essas coisas, esses livramentos, verão também os cânticos que foram colocados nos seus lábios, ou seja, você precisa começar a adorar o Senhor. Porque você pode até achar que ninguém está escutando a sua adoração ali do seu lado. Mas às vezes, uma pessoa simplesmente olha o seu agir, olha a gratidão no seu coração, e essa pessoa é impactada pelo Evangelho. Muitos verão essas coisas. Quais coisas? O louvor, o seu testemunho, a sua firmeza sobre a rocha, e essa rocha nós já falamos que é Cristo. E essas pessoas confiarão. Queridos irmãos, quero terminar. Quero terminar fazendo um link com a proposta anual da nossa igreja, um ano de edificação. Um ano de edificação só é possível quando o foco é Deus. Porque para alguém edificar alguma coisa, precisa de uma base.
Concordam? Eu não sou engenheiro nem nada assim, mas eu entendo que para eu pisar num chão firme, eu preciso de um chão, né? Então, se a gente fala de um ano de edificação, a gente precisa pensar em que nós vamos edificar a nossa vida esse ano. Em que nós vamos nos agarrar? Em Deus. Como? Pela palavra. Pela palavra. Lendo a palavra e essa palavra sendo assimilada, sendo revelada através do Espírito ao nosso coração, sendo pregada com fidelidade nesse púlpito, assim nós vamos ter um caminho pavimentado, firme, para a gente poder edificar os nossos passos, ou para a gente caminhar de maneira segura. Ano de edificação. E qual é a nossa missão? Confiar mais no Senhor, é entender que de fato essa palavra, ela é tão eficaz que ela é capaz de separar juntas e medulas. É separar o inseparável. Um ano de edificação também é um ano que as pessoas entendem a respeito da sua própria missão, que vive o Evangelho. Um ano de edificação é um ano que você louva ao Senhor e conta dos seus testemunhos para as outras pessoas, e muitos verão essas coisas, temerão a Deus e confiarão. Nós não queremos ter um ano de edificação só aqui na primeira igreja, só nesse lugar, só nesse espaço, né? Nesse templo. Nós queremos um ano de edificação no nosso lar, um ano de edificação na nossa vida profissional, nossa vida enquanto pais, mães, avós, nossa vida financeira, um ano edificante, mas um ano que de fato tenha Deus como o pavimento central, como a base central para essa edificação. O desafio é muito grande. O desafio é enorme, porque edificar alguma coisa requer muito esforço. Quando você vai levantar uma estrutura de alvenaria, você faz ali alguns buracos, enche de concreto, enche ali com estruturas metálicas, algo que dá muito trabalho, que requer muito investimento, mas é uma edificação que vai firmar muitos andares. E a palavra do próprio Jesus vem fechando essa prédica, quando ele fala assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram as chuvas. Interessante, né? Como a gente está vivendo essa realidade aqui, principalmente o pessoal do lado do reverendo Léo lá, né? Cataguases, Muriaé. Quantos estragos está acontecendo por conta das chuvas, dos ventos, né? O texto não para por aí. Jesus vai dizer que o mar combateu contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada. O desejo do nosso coração, irmão e irmã, é que a sua vida, a minha vida, a nossa vida enquanto igreja, uma vida que estende além das paredes do templo, seja uma vida edificada na rocha, e essa rocha é Jesus, o nosso Senhor. Que bela oportunidade, um dos primeiros cultos do ano, você está colocando isso diante do Senhor, que você pode ser edificado, obter edificação, se você compreender que de fato Deus, Ele é o pavimento central, e esse Deus, Ele é compassivo, Ele é salvador, Ele é poderoso, e te escolheu para ser um evangelizador, através do seu testemunho. Que você assuma essa responsabilidade, que nós assumamos essa responsabilidade de pregar o Evangelho, e as pessoas temer e confiar, para que as pessoas possam temer e confiar no Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai,
Como é bom saber que o Senhor é um Deus que se inclina para ouvir os nossos clamores. E estamos clamando agora. E, ó Deus, sabemos que o Senhor está com seus ouvidos abertos às orações que são feitas nesse lugar. Deus, como é bom saber que o Senhor é um Deus que nos salva da nossa realidade pecaminosa e nos coloca no céu. Mas o Senhor é um Deus também que nos livra de tantas situações que a gente não consegue sequer contabilizar, a gente não consegue assimilar e às vezes a gente não consegue agradecer. E como o Senhor é um Deus tão poderoso, a ponto das nações temerem, ter respeito pelo Senhor, e desse respeito florescer uma confiança vívida, uma confiança firmada. Como é bom saber que o Senhor nos tira de certa situação e coloca a gente sobre uma rocha segura. Obrigado, Pai. Que a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, que, ó Deus, as famílias da primeira igreja possam experimentar isso nesse ano. Experimentar da edificação que o Senhor mesmo providenciou, colocando Jesus como a pedra angular, a pedra de sustento. Ó Deus, que 2023 seja um ano de consagração e de edificação em nossa existência. É o que nós oramos, pelos méritos de Cristo, nosso Senhor. Amém.